votes do que votes e não cumpras. Até aqui. Senhor nosso Deus, a tua palavra, quando nós a abrimos, ela é uma oportunidade de conhecimento que transforma, abençoa e liberta as nossas vidas. Porque a própria palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que nós nessa noite, Pai, possamos experimentar essa liberdade criada pelo conhecimento da tua palavra, que transforma e abençoa as nossas vidas. Que hajam corações, ó Deus, disponíveis ao ouvir da tua voz e ao realizar da tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga amém. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar, meu amado. Eu quero falar nessa noite para a igreja, como fiz hoje pela manhã, sobre a importância dos votos que nós fazemos com Deus e fazemos também com os homens, na presença do Senhor nosso Deus. Nós vivemos hoje um tempo, irmãos, dias nos quais os votos feitos e desfeitos são algo que não significam absolutamente nada para a vida de algumas pessoas. A pessoa fala, diz que vai fazer, faz uma aliança, estabelece um acordo e simplesmente não cumpre. E até mesmo entre o povo de Deus, isso tem sido um comportamento comum, o que não deveria existir e não deveria ser. Deus não se agrada de pessoas que empenham a sua palavra e não cumprem aquilo que foi combinado. Ah, não, mas é assim mesmo, a vida é assim. A gente fala, mas depois não consegue e fica por isso mesmo. Não. Jesus, quando ele ensinava a palavra de Deus, e ele fazia muito isso, porque ele entrava na sinagoga para ensinar a palavra de Deus, ele disse: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não, e o que disto passar vem do... Qual é a procedência, irmãos? Maligno. Então, quando eu faço um voto com Deus, ou com alguém, uma aliança, e eu simplesmente passo por cima daquilo como se eu não tivesse feito nada, eu estou cometendo algo que entristece o coração de Deus e que gera barreiras e problemas muito sérios na minha própria vida. A palavra do cristão, queridos, ela traz junto o peso do seu testemunho diante de Deus e diante dos homens. Você entende isso? Que você, como cristão, a tua palavra não é só sua. Quando você diz: eu sou um cristão, sou um servo de Deus, sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, você entende que você está colocando o nome de Deus na frente do seu nome. Então não é só a sua palavra, mas é aquilo que Deus está fazendo através da sua palavra. Devemos nos lembrar também que o Senhor nos instituiu como sal da terra e luz do mundo. Como poderemos ser sal para salgar uma terra que anda sem sabor, insípida? Para iluminar uma terra que anda em trevas, se a nossa palavra não é confiável? Se aquilo que você fala não é o que você faz? Se a aliança que você faz, você não zela por essa aliança? A palavra de Deus diz que nós somos templos vivos do Espírito Santo de Deus e que todos nós somos uma nação de sacerdotes. Apocalipse capítulo 1, no versículo 6, se você quiser abrir comigo aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 6 diz assim: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, Deus nos constituiu reino, somos o reino de Deus na terra, e somos sacerdotes de Deus. A profecia dita por Isaías, no capítulo 61 de Isaías, também diz que nós seríamos reino e sacerdotes. Isaías 61, no versículo 6 também diz:
mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Vocês vão ser chamados de meus ministros, vocês vão ser chamados de meus sacerdotes. Já no início agora, do governo do presidente Bolsonaro, ele teve que demitir ministros. Sabe por quê? Porque ele deu uma palavra ao povo de que faria a coisa de uma determinada maneira, e esse ministro chegou lá e disse: não vai ser assim não, eu tenho uma outra visão a respeito disso. E o que Bolsonaro fez? O que o presidente fez? Demitiu o ministro. Essa semana mesmo demitiu lá um secretário, né, da Receita, porque o homem estava com a brilhante ideia de instituir de novo aquele imposto da CPMF, coisa que o nosso presidente, desde a sua eleição, e quando ele disse: não tem, no meu governo não tem imposto novo, no meu governo não tem imposto novo, pelo contrário, nós vamos ter uma reforma tributária, para reduzir, para enxugar, e não para criar. Aí o homem estava lá: não, porque temos que voltar, e porque precisamos fazer a volta do imposto, e não sei o quê, e perdeu o emprego. Queridos, quando nós somos sacerdotes de Deus, ministros do nosso Deus, o que a gente fala, o que a gente acorda, o que a gente faz de aliança, precisa estar baseado em quem somos e no que o nosso Deus pensa. E Deus disse: eu não gosto de gente que faz voto e faz aliança e não cumpre. Eu não gosto, isso me faz mal. Alguns do povo de Deus estão enganados quanto a esse assunto, né? Achando que o problema é só quando nós fazemos um voto diretamente com Deus. Não, se eu fizer um voto diretamente com Deus, eu vou cumprir, vou dar meu jeito. Mas, né, os outros votos, não, aí não dá, porque não tem nada a ver com o meu voto e aliança com meu Deus. Você que pensa, né, que isso não tem nada a ver. Você sabe por que hoje muitos casamentos estão acabando, estão desmoronando, famílias se dilacerando? Porque a pessoa acha que não, a minha aliança foi com a minha esposa, foi com o meu marido, Deus não tem nada a ver com isso. Como Deus não tem nada a ver com isso? Malaquias 2, lá no finalzinho da sua Bíblia, no Antigo Testamento, o último profeta, Malaquias, capítulo 2, versículo 13: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Ué, mas não foi aliança com a mulher, com a esposa? O que Deus tem? Deus foi testemunha. As alianças que nós fazemos, os votos que nós fazemos a Deus, ou fazemos a alguém, Deus é testemunha desses votos. E nós estamos fazendo isso diante de Deus. Esse tipo de comportamento, querido, envolve dois comportamentos que Deus repudia, que é a ingratidão e a deslealdade. E muitos cristãos hoje estão fazendo isso, simplesmente esquecendo daquele voto que um dia fizeram no altar, e estão sendo ingratos e desleais. E como nós queremos pleitear a graça, a bênção de Deus, o favor de Deus, a aprovação de Deus sobre a nossa vida, se nós estamos derrubando a aliança que fizemos com Ele, na presença inclusive de testemunhas, de familiares, de amigos e de gente do povo de Deus. O ministro de Deus estava ali celebrando: ah não, meu casamento foi lá no cartório, foi por um juiz de paz. Quem disse a você que esse juiz de paz, ali naquele momento, ele não é um representante de Deus? Ele não é um representante apenas do Estado.
Mas alguém que está diante de um casal que está fazendo uma aliança, dizendo: eu vou ser fiel a você até o final da minha vida, eu vou viver com você, só a morte que Deus pode controlar, pode nos separar, mais ninguém. E aí passa um ano, passa dois, às vezes nem ano, passa meses, né? E essa aliança está sendo dissolvida pela infidelidade ou por simplesmente que uma das partes abandona o casamento. Ah, mas eu tive motivos e tal. Irmãos, a maioria das vezes o motivo tem a ver com infidelidade, tem a ver com coração duro. Por isso Paulo escreveu sobre a carta de divórcio, né, que foi concedida ao povo de Israel. Por quê? Porque Moisés sabia que aquele povo era um povo de coração duro. Não desejo de Deus que houvesse divórcio, mas pela dureza dos vossos corações, Deus concedeu-lhes a condição da carta de divórcio. Mas quando é que acontece um divórcio, segundo a palavra de Deus? Quando existe relação sexual ilícita. Então alguém quebrou a aliança, alguém fez um voto a Deus e não cumpriu esse voto. Queridos, hoje, a vida de muitos cristãos, eu vou dizer para você, está completamente comprometida, embaraçada, enrolada, difícil de tocar, porque votos foram quebrados e não foram respeitados. Pessoas que têm feito aliança com Deus, por exemplo, através do batismo nas águas, como vai acontecer agora no final do ano, estamos agora na última turma de batismo desse ano. Por que a gente, há um tempo atrás, né, optou por não fazer mais o batismo com 2 ou 3 reuniões que a gente fazia, para explicar basicamente sobre o batismo? Nós vimos que haviam pessoas que estavam fazendo aliança com Deus nas águas do batismo, aliança leviana, porque não ficavam na igreja o suficiente para pegar a sua carteira de membro. Nós vimos isso desde o tempo antigo lá. Levava naquela época 2 semanas, no máximo 3, para preparar as carteiras de membro, porque naquela época era feito tudo, né, manualmente, né? Não era hoje no computador, hoje já tem um cartão, tal, tudo fácil, né? Nós temos a máquina aqui que imprime esse cartão, tipo um cartão de crédito. A gente não tinha nada disso. Então levava 2, 3 semanas até a gente conseguir fazer isso. E quando a gente ia procurar a pessoa dentro da igreja, cadê a irmã fulana? Cadê o irmão Beltrano? Já não estava mais. Em 2 ou 3 semanas essa pessoa já estava afastada da igreja. Meu Deus! Como alguém entra nas águas do batismo, faz um voto de sepultar a sua velha natureza, passar a viver em novidade de vida e não consegue sobreviver 3 semanas na igreja? Que voto foi esse? E aí como fica a vida dessa pessoa? A palavra de Deus diz: melhor fora que nunca tivesse conhecido o Senhor, do que após conhecê-lo, voltar as costas para Ele e apartar-se dele. E muita gente tem feito isso na sua vida com Deus. Compromissos que são assumidos com a nossa igreja local precisam ser honrados. Eu tenho visto muitos cristãos saírem da sua igreja local por motivos fúteis, sem ao menos buscar um entendimento com a liderança, conversar. Não, simplesmente vão embora, abandona, não olha nem para trás. Ah, eu tive um problema lá com fulano, tive um problema com Beltrano, muitas vezes fugindo, né, de relações problemáticas, né? Ah, porque eu tive um problema com fulano, com Beltrano. Vem cá, e Deus com isso? E o seu pastor? E o homem de Deus que Deus levantou para zelar pela sua vida, para pregar, para ensinar, não vale de nada? Não, para muitos crentes hoje não vale de nada. Ele acha que pode simplesmente sair daqui, vai para lá e não tem compromisso nem com aqui, nem com lá. Não tem compromisso nenhum. O meu compromisso é diretamente com Deus. Ah, é? Pois eu vou te dar uma notícia. Se você quer ter compromisso com Deus, Deus vai dizer: então tenha primeiro compromisso com as pessoas. Porque se você não tem compromisso com as pessoas, você não terá compromisso comigo. Baseado em que o senhor está dizendo isso? Eu estou dizendo que com a medida que a gente mede, a gente é medido. Eu estou dizendo que a palavra de Deus diz: você diz que ama a Deus, ama primeiro o teu irmão. Se você amar o teu irmão que está próximo de você, quem você pode ver, tocar, e quem de vez em quando vai pisar no teu calo e vai doer, se você conseguir amar esse irmão,
verdadeiramente você ama a Deus. Agora, se você não ama ao teu próximo, a quem está perto de você, você não ama a Deus, a quem você não vê. Eu vejo muitos cristãos hoje embarcando nessa coisa de é só eu e Deus, mais ninguém. Eu quero dizer para você que isso não existe. Você não está sozinho nesse mundo. Não é só eu, Deus e mais ninguém, não. É você, Deus e todas as pessoas que convivem com você e as alianças que você faz. Está envolvido no relacionamento seu com Deus. Você não é alguém separado de tudo e de todos. Votos financeiros às vezes são feitos com Deus, para a obra de Deus, para a casa de Deus, e não são cumpridos. Quando a gente chegou aqui, e já estávamos aqui há um bom tempo, no Templo Novo, passados-se anos, veio na oferta da igreja um envelope com o carnê que nós fizemos para pagamento dessas cadeiras que você está sentado aí. Nós compramos essas poltronas em 8 parcelas. E lá no tempo antigo, a gente dividiu isso em 8 parcelas, e cada um pegou, né, uma cadeira, 2 cadeiras, 3 cadeiras, de acordo com a posse de cada um, para que hoje nós pudéssemos estar sentados aqui nessas 500 poltronas que estão aí. E eu lembro que anos depois, alguém botou no envelope um carnê inteiro, e o valor do carnê. Por quê? Porque esse envelope estava guardado na casa dessa pessoa, esse carnê, e ela simplesmente esqueceu. Ela pegou, mas dia que eu puder, eu não posso, agora não está dando, Deus sabe e tal, jogou para lá como se alguma coisa que não tivesse importância. Eu lembro que naquela época veio aqui na nossa igreja alguém que pregar sobre dízimo, e quando aquele pastor de fora falou sobre votos que foram quebrados, essa pessoa lembrou, e eu tenho um carnê lá na minha casa, que eu peguei na época das cadeiras, e eu não honrei, e a pessoa pegou esse valor e colocou na oferta. Eu glorifiquei a Deus não pelo valor em si, porque até estava defasado pela época, pelo tempo passado, mas eu glorifiquei porque essa pessoa teve o bom senso de dizer: Senhor, eu não posso ficar com essa coisa agarrada na minha vida, e eu não quero ter isso contra mim, então eu quero honrar a aliança que eu fiz com meu Deus. Quantas alianças foram feitas por homens e mulheres de Deus nessa área financeira e não foram honradas, votos que não foram cumpridos. Eu quero dizer para você que uma das armas do diabo para manter vidas aprisionadas são alianças e compromissos feitos de forma precipitada e que depois não vai se cumprir. Eu tenho visto que muitos cristãos hoje têm esse expediente de fazer votos que, não, depois eu penso o que eu vou fazer. Eu fiz na hora ali que é para poder fazer uma média, todo mundo vê que eu fiz, mas depois eu vou ver o que eu vou fazer. Ah, é? Abra comigo em Josué, capítulo 9. Livro de Josué, Antigo Testamento, capítulo 9. Josué 9, versículo de 1 a 6. Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do mar grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, ou seja, eles perceberam que o exército de Israel era poderoso, porque tomaram a grande cidade de Jericó, cujos muros caíram por inteiro, e depois foram lá e tomaram também a cidadela de Ai. Usaram de estratagema, e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas,
remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial de Gilgal e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Ou seja, nós estamos vindo de uma terra longe demais, né? Não é aqui, não é perto, e queremos fazer aliança com vocês. Por quê? Porque eles sabiam, já tinham ouvido falar, que o Deus de Israel, a quem o povo de Israel servia, disse para eles que eles não fizessem aliança com nenhum daqueles povos que estavam ali ao seu redor, porque Deus iria tirar esses povos dali para que Israel herdasse toda aquela terra. Então, sabendo os gibeonitas que havia essa aliança, eles disseram: não, mas nós não somos daqui, nós somos um povo de muito longe. Versículo 15. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação prestaram o quê? Juramento. Nós juramos diante do nosso Deus que nós não vamos fazer guerra com vocês. Nós vamos ter paz com vocês e nós vamos proteger vocês. Amados, isso deu ruim. Os filhos, diz o versículo 18, os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, e pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhes fizemos. Irmãos, isso aqui custou caro para Israel, porque eles foram atacados por outros povos e Israel teve que defendê-los. E depois Josué ficou sabendo que eles não eram o povo de uma terra distante, eles eram vizinhos ali do lado. Houve um estratagema, houve ali uma montagem, uma armação. Os caras chegaram lá com os animais, sabe, bem surrado, velho, roupas surradas, sandálias gastas nos pés, né? Os odres, tudo remendado, pão bolorento, abriram lá, só tinha pão com bolor. Esses caras vieram de longe mesmo. Amados, tome cuidado antes de você assinar um contrato, antes de você fazer uma aliança, porque constantemente Satanás coloca gibeonitas no nosso caminho, porque Satanás sabe que uma vez que o crente dá a palavra, uma vez que o crente faz uma aliança, uma vez que o crente faz um acordo, ele tem que cumprir. Hoje, moça, rapaz, cuidado, porque o diabo pode colocar um gibeonita no seu caminho, que no momento que começa o namoro, oh, glória a Deus, aleluia, desencalhei. Olha que rapaz lindo, olha como ele é atencioso, olha como ele cuida de mim, olha, ele falta pouco tirar a roupa do corpo, botar no chão para eu passar em cima. Mas depois que o casamento passa, depois que chega lá no dia a dia, aí a coisa é diferente, mas aí você já fez aliança. Você já fez aliança. Eu vejo hoje muitas moças e rapazes, sem consultar a Deus, fazendo aliança para casamento. Eu vejo homens e mulheres maduros, entrando em golpes pela internet. Sabe por quê? Porque, sabe aquela coisa que você quer? Aquela coisa que você deseja? Aquela coisa que você almeja? Satanás sabe que você quer. E ele vai colocar isso na sua frente, olha, e o precinho é lá embaixo. E aí você compra. Depois você fica esperando chegar. E não chega nunca mais, que você descobre que foi pego por um golpe. Você sabe aquelas letras miúdas do contrato que a gente não costuma ler? Ali estão os problemas sérios daquele contrato. Você assina.
e você se compromete em cumprir todas aquelas cláusulas. Quantas pessoas hoje estão sofrendo por causa disso? Os príncipes de Israel foram enganados. Josué foi enganado. E isso foi registrado aqui na palavra de Deus, para que eu e você não fôssemos enganados. Mas uma coisa eu digo a você: se você votar, se você fizer aliança, se você fizer compromisso, assim como Josué e os príncipes de Israel disseram, nós fizemos um juramento e nós não podemos voltar atrás. É necessário que nós entendamos isso. Devemos tomar cuidado, porque o diabo age em cima dos teus sonhos, dos teus desejos mais íntimos e profundos. E ele coloca isso diante de você como uma armadilha para que você dê a sua palavra, faça uma aliança e aí já será tarde demais. Nós devemos tomar cuidado, querido, para não fazermos votos ao Senhor como fez Jefité. Tem gente que está prometendo para Deus coisa que vai ficar difícil cumprir. Mas na hora que faz, sabe por que faz? Porque está precisando. Não, eu fiz porque eu precisava muito. Eu entrei nessa porque eu precisava demais. Abra comigo em Juízes 11. Você está em Josué? Vai algumas páginas à frente, é o próximo livro. Juízes capítulo 11, versículo 29. Juízes 11, 29. Eu vou ler um textinho meio grande aí, mas você precisa, para você entender. Juízes 11, 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon, ou seja, os amonitas. E fez Jefité um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Olha que coisa louca que esse cara fez. Ele prometeu um holocausto a Deus de uma vida, de um ser humano. O que leva um homem dito de Deus a fazer uma doideira dessa? Você vai entender. Assim Jefité foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefité. Este os derrotou desde Aroê até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, ou seja, era uma batalha complicada, 20 cidades que ele venceu com seu exército, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças, e era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Irmãos, ela é a causa da calamidade de Jefté? Não, essa menina nunca foi a causa da sua calamidade. A causa da sua calamidade foi o voto, maluco que ele fez. Eu vejo hoje cristãos se submetendo a condições, que ele não deveria se submeter. Ah, mas eu precisava muito daquela vitória, eu precisava muito resolver aquele problema, eu precisava muito daquela cura, eu precisava muito. Irmãos, você pode precisar do que você for, mas não faça voto tolo, voto de tolo. Jefité fez um voto de tolo. E olha o que aconteceu. Quando a viu, rasgou as suas vestes, aí ele ficou triste, porque foi a filha que foi ao encontro dele, e ela lhe disse: pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze pois de mim segundo o teu voto, pois o Senhor
te vingou dos teus inimigos e dos filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela a seu pai, o qual fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Isso aqui é um ensino para nós, tá? Você pode amar muito alguma coisa, ou precisar muito de uma coisa, ou estar numa situação desesperadora. Não faça voto que não provenha do coração de Deus para a sua vida. Satanás é especialista nisso. Assim como ele tentou fazer com que Jesus fizesse algumas coisas, oferecendo-lhe poder que ele já possuía, fazendo com que Jesus tentasse ao Pai, se jogando do pináculo do templo, ofereceu-lhe os reinos desse mundo, mas a todas essas coisas o Senhor disse não, e não fez voto nenhum com Satanás. Mas eu vejo hoje cristãos que, em nome de uma bênção, estão se submetendo a heresias. Em nome de uma bênção, estão fazendo feitiçaria evangélica. Em nome da solução de um problema, estão contraindo alianças erradas, errôneas, antibíblicas, e acham que não vai acontecer nada demais, porque afinal de contas foi por um bom motivo. Você acha que o motivo de Jefté foi bom? Foi. Ele queria vencer, né, um exército numeroso. Ele tinha 20 cidades para conquistar. Os amonitas estavam ali e ele precisava tirá-los do seu caminho. E aí ele vai e faz um voto, e nesse voto ele perde a sua filha. Será que ele achou no final que compensou? A vitória que ele teve foi recompensadora em relação à vida da sua filha? Em primeiro lugar, Deus não se agrada desse tipo de voto. E quando nós queremos alcançar muito um determinado objetivo, nós devemos ser cautelosos e sábios. Eu tenho visto homens de Deus, pastores, homens sérios, homens retos, homens dignos, que foram pegos no final do seu ministério por um desejo que havia em seus corações, e por causa disso, o seu ministério terminou desastrosamente. Terminou desastrosamente. Satanás sabe muito bem o desejo que nós temos a respeito de algumas coisas, mas todas essas coisas precisam ser submetidas ao critério único e incontestável da palavra e da vontade do Senhor nosso Deus. Se Jefté tivesse consultado ao Senhor, ele não tinha feito esse voto. Mas, no entanto, ele ouviu o seu coração. E a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, quando você tem alguma coisa que você quer muito, que você almeja muito, que você diz: olha, isso aí hoje é a grande solução para a minha vida. Cuidado, para que você não venha fazer votos que vão destruir tudo que Deus já fez até hoje na sua vida. Deus quer que o seu povo seja fiel, que o seu povo seja verdadeiro, e que sejam removidas as amarras que impedem o nosso caminhar na plena liberdade que Deus quer nos dar. Esse é o desejo de Deus: você seja verdadeiro com Ele, você seja sincero, você seja fiel, que sejamos maduros na fé, e também quanto aos nossos votos e às nossas alianças, você seja maduro.
Saiba dizer não. Às vezes Satanás vai colocar uma bandeja diante de você e você vai dizer: não, eu não quero isso para a minha vida. Porque isso aí pode destruir o meu relacionamento com Deus. Isso aí pode destruir o meu casamento. Isso pode destruir a minha fé. Isso pode me afastar da minha igreja, das pessoas que me amam e que eu também as amo. Isso pode ser um final triste para a minha vida. Eu não quero isso. Por mais que eu almejo esse resultado, eu amo mais ao meu Deus do que os resultados que podem acontecer na minha vida. Que nós busquemos restaurar as brechas que foram abertas na nossa vida. Por último, eu quero levar você a uma passagem que está em Lucas, no capítulo 19, para a gente tirar de um texto que todos nós conhecemos, um aprendizado para a nossa vida. Lucas capítulo 19, versículo 8. Eu vou ler a partir do versículo 5, Lucas 19, 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entrementes, ou seja, entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Zaqueu, quem era Zaqueu? Zaqueu era um judeu. Porém, mesmo sendo judeu, ele estava a serviço do governo romano. Ele era um coletor de impostos, mas ele não era só um coletor de impostos. Ele era o maioral entre os coletores de impostos. Ele era o chefe da coletoria. E ele tirava o imposto dos judeus e entregava na mão dos romanos. E ele tinha uma fama horrível. A fama de Zaqueu era a pior possível entre o povo de Israel. Tão ruim que quando Jesus decidiu ficar na casa dele, muita gente começou a falar: ih, Jesus está mal, vai ficar na casa de quem? De Zaqueu. Um pecador, um homem que nos trai a causa, um homem que serve ao império que nos conquistou, um traidor dos judeus. Imagina. Mas Zaqueu, que foi um homem a vida inteira ligado com dinheiro, a vida de Zaqueu era dinheiro. Tudo que ele fazia girava em torno de dinheiro. Dinheiro esse que ele tirava dos judeus e entregava aos romanos. E será que todas as transações que Zaqueu fez eram lícitas? Será que ele não calculou algum imposto a mais? Será que ele não foi injusto com alguém? Então Zaqueu, quando ele recebe Jesus na sua casa, ele o faz no desejo de mudar de vida. Ele não queria mais aquela vida. Ele subiu naquela árvore porque ele não queria mais ser quem ele era uma vida inteira. Eu não quero terminar os meus dias fazendo da minha vida uma vida só de ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Meu negócio é dinheiro e sempre dinheiro. Não quero mais. E ele prova isso para Jesus quando ele abre mão da metade de tudo que ele possuía. Eu vou pegar metade dos meus bens, tudo que eu tenho, vou vender e vou dar aos pobres. Você acha fácil isso? Para um homem que passou a vida inteira só dinheiro, dinheiro, ganancioso, o negócio dele era mais dinheiro, e quanto mais dinheiro ele tinha, ele queria mais dinheiro. Pergunta para um rico qualquer aí se ele está disposto a vender a metade do que ele tem e dar para os pobres. Aquilo ali significava uma ruptura. Zaqueu fez uma ruptura com o império do dinheiro na vida dele. E alguém pergunta assim: mas se ele fez a ruptura, por que ele não vendeu logo tudo? Porque ele reservou a metade. Porque a metade, irmãos, ele reservou para restituir. A palavra é restituo. Na lei de Moisés dizia que se alguém roubasse alguém,
Tem gente que pensa assim: quando eu era velha natureza, eu fiz um monte de besteira, mas agora já está tudo encravado na cruz. Eu não tenho mais dívida com ninguém. E tem uns crentes que dizem assim: dívida nova eu não pago, as novas eu deixo ficar velho. Ou seja, não paga ninguém. Às vezes você vai evangelizar alguém e esse alguém não se converte, tem uma barreira no coração, porque um dia alguém se dizendo crente deu uma pernada nele. Olha, você precisa receber Jesus como teu Salvador, porque se Jesus entrar no teu coração, ele vai mudar a tua vida, a tua história, o teu ser. Você vai passar a ser uma nova criatura. E aí a pessoa que está ouvindo, sei, entendo. Mas ele já está pensando naquela pessoa que fez isso com ele. Tem gente que não consegue evangelizar perto da casa, nem perto dos parentes, porque aprontou muito, sabe? E detalhe, algumas coisas erradas foram feitas depois de ter conhecido Jesus, o que é pior. E eu vejo hoje a vida de alguns crentes amarrada. Aí você ora, você clama a Deus e tal, e nada acontece. Nós precisamos entender melhor esse texto aqui sobre a vida de Zaqueu. Jesus não pediu para ele se converter. Jesus não fez um sermão evangelístico para Zaqueu. Não fez. Simplesmente ele se levantou e disse: eu estou cansado dessa vida de dinheiro. Eu vou abrir mão logo da metade de tudo que eu tenho. A outra metade eu vou conservar, porque eu preciso restituir algumas pessoas. Será que nós temos restituído? Será que nós temos feito alianças que não cumprimos? Votos que não honramos? Como vamos comparecer perante o altar de Deus se nós não reservamos essa situação, não resolvemos essa situação? Como a gente vai fazer isso? Eu vejo alguns crentes hoje que por mais que você ore, por mais que você clame a Deus, parece que o céu sobre ele está fechado. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Ele cometeu um pecado grave, gravíssimo. Ele cobiçou a mulher de um dos seus comandantes, deitou-se com ela e depois tentou esconder isso numa situação de mandar o cara de volta para casa. Ele estava na guerra, para ver se ele coabitava com a esposa e aí ele ficasse pensando que aquele filho era dele. Mas como viu que o homem não aceitou, porque ele disse: eu não vou lá me deitar com a minha mulher, me deliciar, enquanto os meus companheiros estão lá no fronte de batalha, perdendo a sua vida. Eu só vou voltar quando todos voltarem. Aí Davi disse: não tem jeito, esse cara não vai fazer, então eu vou ter que matar ele. E Davi manda uma carta e diz para colocar ele no pior lugar de batalha, onde ali não houvesse possibilidade de ninguém sair vivo. Bota ele lá, que ele precisa morrer. E assim o homem foi morto, pela mão do inimigo, mas pelo mando de Davi. Alguém diria: meu Deus, que coisa terrível. Mas Davi também é o rei que manda fazer um levantamento no seu reino e disse: será que tem alguém vivo da família de Jonatas, meu amigo, que eu pudesse fazer bem para essa pessoa, por amor à minha amizade com Jonatas? Quem era Jonatas? Filho de Saul. Quem era Saul? Inimigo de Davi, que tentou matá-lo várias vezes. Mas Davi manda achar alguém, e não é que acharam? Acharam um filho de Jonatas lá esquecido, chamado Mefibosete, um jovem coxo, paralítico desde a infância, que não podia se manter, que passava necessidade porque não tinha como se manter. E Davi manda chamar esse homem e diz assim: a partir de hoje você não tem mais problemas com o seu mantimento,
porque você vai comer todos os dias na minha presença, junto comigo na minha mesa. Às vezes, queridos, nós erramos, falhamos, fazemos alianças que nos arrependemos, mas nós precisamos saber quem somos diante de Deus e diante daquilo que a palavra de Deus nos diz. E às vezes você fica adiando, coisas que você já era para ter procurado pessoas, e olha, quer saber, eu te fiz um mal no passado, eu prejudiquei a sua vida. Em primeiro lugar, eu preciso do teu perdão. E se em alguma coisa, mas eu quero dizer que eu também te abençoo em nome de Jesus. Às vezes a gente perde oportunidades de gerar vida, porque a gente fica amarrado com coisas que a gente não cumpriu lá atrás. E Satanás fica jogando isso na nossa cara. Todo dia você lembra. Se em alguma coisa você fez um voto e não cumpriu, aceite no teu coração nessa noite fazer o que Zaqueu fez, fazer o que Davi fez, fazer o que grandes homens de Deus um dia tiveram que fazer. Jacó, ele passou o irmão para trás, ele foi um espertalhão. Aliás, o nome dele significava isso, Jacó, ou usurpador. Mas como Jacó valorizava a bênção de Deus, ele foi tratado por Deus, Deus foi tratando com ele, até fazer ele voltar um dia na casa do irmão e abraçar o irmão e se ajoelhar antes dele 7 vezes, diante dele 7 vezes, pedir perdão para ele e abraçar o irmão chorando, e haver um grande conserto de Deus sobre ele. Irmãos, nós não podemos deixar essas coisas ficarem assim, porque se elas ficarem desse jeito, a mão de Deus fica impedida de nos abençoar, porque Deus não pode rasgar a palavra dele. Ele mesmo disse que eu velo e zelo pelo cumprimento da minha palavra. Então Deus não pode falar isso e depois pegar a palavra dele e rasgar para nos abençoar. Ele não vai fazer isso. Mas o Espírito Santo de Deus nessa noite pode estar falando algo muito importante com você, que você nessa noite entendeu o recado. Você só precisa dar um sinal para Deus: Senhor, eu já entendi, agora eu quero que tu me ajudes a consertar esse voto que foi quebrado, essa aliança que foi desfeita, essa insensatez da minha parte que eu cometi lá atrás. Eu preciso restaurar isso na minha vida. Se você quer fazer isso, eu queria que você ficasse de pé onde você está. Tome uma decisão hoje com Deus, porque Deus vai te honrar.